terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane, vocês já me conhecem. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ciências? Essa aula é bastante interessante. Vamos organizar os materiais? Primeiro deles, o seu caderno ou a folha de papel, tá? Então, para quem não tem caderno, usa a folha. É importante, gente, sempre fazer as anotações da aula. O seu lápis de escrever, o lápis de cor, a sua borracha e o seu apontador, tá? Então, separa todo esse material ali. Na aula de hoje, gente, o caderno de vocês vai ter que ficar assim, tá? Então, na primeira linha, a data, pergunta para um adulto qual é a data, pula uma linha, aula 20, tracinho, ciências, lembrando que ciências tem acento no E, pula mais uma linha e escreve, gente, o tema da aula de hoje. Animais invertebrados, 2 pontos, artrópodes. Nome complicadinho, né? Mas é o tema da nossa aula de hoje. Observe que tem acento no O, tá? Artrópodes. A professora vai dar um tempinho para vocês organizarem o seu material e o seu caderno.
Anotaram? Deixaram o caderno de vocês bem organizado? Espero que sim, hein? Como rotina, vamos relembrar a aula passada. Prestem atenção. Então, na aula passada, a professora começou fazendo a leitura de uma reportagem. Lembram disso? Essa reportagem, gente, falava sobre as águas vivas, tá? Sobre que as queimaduras por águas vivas triplicam no litoral paranaense, diz o Corpo de Bombeiros. Então eu fiz a leitura dessa reportagem com vocês, né? Que fala sobre os acidentes com água viva, né? Com águas vivas e os cuidados que a gente tem que ter caso ocorra esse tipo de acidente. Depois disso, eu perguntei para vocês quem são as águas vivas. Lembram disso? Alguns de vocês não conheciam ou já tinham visto na praia alguma, mas não sabiam exatamente o que era uma água viva, tá? E essa aula foi para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre as águas vivas e também sobre outros invertebrados. Então, eu comecei, gente, na sequência ali, né, dos invertebrados mais simples para aqueles que são um pouco mais complexos, tá? Então, conforme a evolução deles. Iniciei, gente, com os poríferos, tá? Os poríferos são as esponjas do mar, tá? Então, os poríferos são animais aquáticos, possuem o corpo repleto de pequenos poros, né? Por isso que eles têm esse nome. Também são conhecidos como esponjas, tá? Eles não se movimentam, tá? Eles são seres sésseis, que a gente chama. Eles ficam presos ali no substrato do mar, né? Ali no chão, e ele não se movimenta para lugar nenhum. Eles podem ser vistos sozinhos ou em colônia, né? Colônias são vários poríferos juntos, né? E vivem principalmente em ambiente marinho, né? Apesar de existirem também esponjas de água doce, tá? Então é bem raro a gente ver uma esponja, né? Então é só quando fazem alguns mergulhos que a gente consegue ver elas, tá, gente? A não ser que seja por foto, tá? Mas eles existem. Depois, eu falei um pouquinho para vocês sobre os quinidários. Aí que entram as águas vivas, né, da reportagem que a professora trouxe. Então, os quinidários, eles possuem o corpo formado principalmente por água, né? Por isso que tem água viva, tem esse nome, né? Vivem no ambiente marinho e principalmente, gente, possuem células urticantes, tá? Que a gente chama então de quinidócitos. Essas células, gente, liberam uma substância, tá? Que causa uma sensação de queimadura em animais. Então, no ser humano, quando tem contato com essa célula, causa uma sensibilidade ali parecido com uma queimadura, tá? Esses animais, gente, possuem essas células de defesa, tá? Então, se quando algum outro animal, algum peixe, por exemplo, vai tentar se alimentar da água viva, vai sofrer a consequência, porque dessas células urticantes vão causar um mal-estar. Se forem animais pequenos, eles até morrem, né? Paralisam o corpo deles e eles morrem, tá? Então, é uma substância de defesa desses seres, tá? Dei de exemplo a água viva, falei também da anêmona do mar, né? Para quem já assistiu o filme do Nemo, né? Sabe que o peixe palhaço é uma espécie de peixe que consegue viver dentro da anêmona, porque ele tem uma resistência
a essa substância urticante e por isso que ele consegue viver dentro da anêmona, tá? Mas a principal característica desse grupo de invertebrados é a presença dessas células, né, que tem essa substância urticante. Depois, gente, eu falei um pouquinho para vocês sobre os vermes, tá? Então, os vermes são seres, né, são animais de corpo cilíndrico ou achatado. Alguns apresentam vida livre, como é o exemplo ali da planária, que está na imagem para vocês, e outros causam doenças nos seres vivos, tá? São chamadas de verminoses. Esses animais, gente, invertebrados, quando eles entram no corpo, né, do ser humano ou de algum outro animal, eles acabam se alimentando dos nutrientes do corpo deste animal, tá? Então por isso que a gente chama eles de parasitas. Então eles ficam dentro do corpo do animal e ficam comendo, né, ficam se nutrindo ali dos nutrientes do que tem naquele corpo, tá? Por isso que eles são chamados de parasitas. Durante a aula eu falei para vocês também os cuidados que a gente tem que ter, né, para não ter vermes, né? Tem que ter, lavar bem os alimentos, lavar a mão, tá? Pra gente evitar de ter essas doenças. Falamos também, gente, sobre os moluscos, tá? Esses animais, gente, apresentam corpo mole. Alguns deles possuem uma concha, tá? Que protege o corpo deles e outros não tem concha, tá? Então, como por exemplo a lesma não tem concha. O caramujo ali na imagem tem a concha, tá? Que protege ele. Eu trouxe um vídeo bem interessante de um polvo, né? Não sei se vocês lembram, mas o polvo, ele utiliza a água, né? Para ele conseguir se movimentar. Tá? Então a água é muito importante para o polvo conseguir se movimentar, ele conseguir se alimentar também, né? Encontramos moluscos tanto em ambiente terrestre quanto em ambiente aquático, tá? Eles são mais abundantes em maior quantidade no ambiente marinho, mas tem alguns que são terrestres, tá? Exemplos, o polvo, o mexilhão, o caracol, tá? São exemplos aí de animais moluscos. Em seguida, gente, falamos sobre os anelídeos, tá? Característica importante dos anelídeos, o corpo formado, né, uma série de segmentos que lembram anéis, tá? Então o corpo dele é formado por uma série de segmentos que lembram anéis, por isso que levam o nome de anelídeos, tá? O mais conhecido é a minhoca, tá? Tem a sanguessuga também, que faz parte desse grupo, mas a mais conhecida é a minhoca. Depois falamos sobre os artrópodes. Para quem prestou atenção, já percebeu que o tema da nossa aula de hoje é os artrópodes, tá? Mas a professora comentou um pouquinho sobre os artrópodes com vocês. Por que a gente vai fazer uma aula só sobre os artrópodes? Porque é um grupo muito grande, tá? Há cerca de 1 milhão de espécies conhecidas, fora as que ainda não foram estudadas, tá? Então por isso que vale a pena a gente fazer uma aula só sobre eles, porque tem muita espécie conhecida. Característica deles, gente, apresenta o corpo segmentado e suas extremidades são articuladas, além de contarem com um exoesqueleto quitinoso e resistente, que lhe oferece proteção, tá? Então eles possuem um exoesqueleto. No decorrer da aula, a professora vai explicar um pouquinho melhor para vocês o que é o exoesqueleto. E encerramos falando sobre os equinodermos, tá? Os equinodermos, gente, são animais exclusivamente marinhos. Exemplo deles, nós temos a estrela do mar, tá? Eles conseguem se regenerar, tá? O que significa isso? Que se a estrela perder algum pedaço da extremidade do corpo dela, ela consegue se regenerar, tá? Isso é bastante interessante. Então, se por acaso ela bater, né, bater em uma rocha, alguma coisa, perder um pedaço ali do corpo dela, ela consegue se regenerar. Na sequência, gente, eu pedi então para vocês fazerem, né, montar o seu invertebrado, tá? Usando materiais diversos, né? Podia usar massinha de modelar, jornal, tecido, embalagem vazia, tá? E você montar ali algum que chamou mais a sua atenção, você fazer o seu próprio invertebrado. Fizeram, gente? Então, na sequência, gente, né, antes de eu falar sobre você montar o seu invertebrado, eu expliquei para vocês um pouquinho sobre uma coleção entomológica, tá? Então,
o que é essa coleção entomológica? Pegavam animais, né, e guardavam eles em caixas, né? Isso não é permitido mais, tá? Então por isso que eu passei para vocês produzirem ali o seu animal invertebrado com materiais diferentes, já que a gente não pode mais retirar o animal do ambiente para poder fazer uma coleção entomológica, tá? As coleções entomológicas, gente, usam muito mais os invertebrados do tipo artrópodes, tá? Então, por isso que a professora deixou para falar um pouquinho, né, relembrar a coleção entomológica com vocês, porque a nossa aula hoje vai ser sobre os artrópodes. Então, prestem atenção aqui um pouquinho, gente. A professora vai fazer uma leitura com vocês. Não tenho medo do homem, nem do ronco que ele tem. O besouro também ronca. Vai se ver, não é ninguém. Você diz que sabe muito. Borboleta sabe mais. Anda de perna para cima, coisa que você não faz. Laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra. Canto sempre, todo dia. Você já escutou ou conhece alguma dessas quadrinhas? Quais animais que foram citados nelas? Esses animais possuem alguma semelhança? Vocês perceberam alguma semelhança neles? Os animais citados fazem parte de um grupo chamado artrópodes. Nesse grupo, encontramos muitos seres vivos, como insetos, aracnídeos e os crustáceos. Você sabe reconhecer esses animais? Quais características que eles têm em comum? Algumas coisas vocês já aprenderam. A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho.
Pensaram, gente? Pensaram nos artrópodes? A professora vai falar um monte de coisa interessante sobre eles. Prestem atenção. Os artrópodes são todos os animais invertebrados que possuem o corpo com partes articuladas, como patas ou pernas. Esse filo de animais é o mais diversificado do planeta, com mais de 1 milhão de espécies conhecidas. Então, gente, são muitas espécies de artrópodes, tá? Por isso que é muito interessante estudar sobre eles. Os artrópodes apresentam um esqueleto externo chamado de exoesqueleto, que é constituído por quitina. O exoesqueleto é muito duro e resistente e protege o corpo do animal como uma armadura. Em artrópodes terrestres, o exoesqueleto é coberto por uma cera impermeável que impede a perda de água para o ambiente. Então, ali na imagem foi colocado como exemplo, gente, o caranguejo, tá? Então, quem já viu um caranguejo sabe que ele tem, né, um exoesqueleto, como se fosse uma armadura bem resistente. O caranguejo, gente, ele é um tipo de artrópode marinho, né? Ele vive na água. Quando o animal ele vive no ambiente terrestre, ele precisa de algumas adaptações, porque ele perde muita água para o ambiente, tá? Então, por isso que os artrópodes terrestres, eles têm o exoesqueleto, né, com uma cera impermeável, gente, que impede ali a perda de água. Tá? Que dificulta a perda de água. Tá? Então, são algumas adaptações que os animais precisam ter. Por possuir o corpo revestido pelo exoesqueleto, os artrópodes não crescem continuamente e, dessa forma, precisam trocá-lo algumas vezes para que consigam crescer. A troca do exoesqueleto se chama muda ou equidise e pode ocorrer diversas vezes ao longo da vida do animal. Então, vocês devem ter pensado assim: se ele tem um exoesqueleto, e quando ele cresce? Né? Porque assim, o nosso corpo, a gente não tem exoesqueleto, a nossa pele cresce junto com o nosso corpo. E no caso deles, né, o que acontece? Então, gente, eles têm esse exoesqueleto e quando eles crescem, quando eles não cabem mais dentro do exoesqueleto, eles trocam. Tá? Então, ali na imagem está acontecendo isso com a cigarra, tá? Então, ela cresceu, ela não cabia mais dentro daquele exoesqueleto, ela libera aquele exoesqueleto e ela vai produzir outro para ela, tá? Então, isso também é bastante comum acontecer entre os artrópodes, tá? Então, essa troca do exoesqueleto. Então, tem algumas épocas do ano que é bem comum a gente ver nos troncos de árvore, gente, só, né, ali a carcaça, né, só o exoesqueleto da cigarra preso, né, porque ela já largou ali e já saiu voando e tá produzindo um novo exoesqueleto para ela. Que interessante, né, gente? Os animais têm sempre coisas muito interessantes pra gente aprender. Outra característica importante, gente, dos artrópodes é que alguns deles, né, na maioria dos insetos, sofrem um processo chamado de metamorfose, que é quando ocorre a transformação do seu corpo e de seu modo de vida, tá? Então,
Alguns de vocês já sabem disso, outros talvez não. Mas a borboleta, ela passa por um processo de metamorfose, tá? Então a borboleta, ela, por um período da vida dela, ela é uma lagarta, tá? Depois ela vai ficar dentro de um casulo. Nesse casulo, ela vai passar um tempo dentro desse casulo, ela vai produzir as asas dela e depois ela vai poder voar, tá? Então é um processo ali de metamorfose. Isso também acontece com alguns artrópodes. Pessoal, lembra que a professora passou para vocês um vídeo chamado A Garça e o Rinoceronte, que falava sobre classificação, tá? Desde que eu comecei a falar sobre os animais, vocês perceberam que existem muitos animais e eles têm características muito diferentes. Então, por isso que a gente precisa classificá-los para que a gente consiga estudá-los, tá? A principal classificação que a gente usa é separarmos em vertebrados e invertebrados. Vertebrados possuem a coluna vertebral. Invertebrado não possui coluna vertebral. Nós estamos estudando os invertebrados, tá? Na aula passada, eu passei vários grupos de invertebrados para vocês. Os artrópodes fazem parte desse grupo, tá? Então, eles têm algumas características que fazem com que ele seja, né, parte do grupo dos artrópodes. Dentro do grupo dos artrópodes, gente, também existe uma classificação, né? São 1 milhão de espécies, tá? Então eles precisam classificá-los também para poder estudar. Qual classificação eles usam nesse caso, gente? Eles usam o número de patas, tá? Então observem lá. Os artrópodes do tipo insetos possuem 6 patas. Os aracnídeos possuem 8 patas. Os crustáceos, 10 patas. Os quilópodes, 1 par de patas por segmento. Eu já vou explicar isso para vocês. Os diplópodes possuem 2 pares de patas por segmento, tá? Vocês já vão entender isso também. Então, é dessa maneira que a gente classifica os artrópodes, tá? E a gente vai falar sobre cada um deles. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Na sequência, então, começamos ali com os insetos, tá? Então, olha ali a imagem, um monte de insetos diferentes. Então, quem são os insetos, gente? Os insetos formam a maior classe do reino animal. São mais de 800 mil espécies conhecidas. Os insetos vivem por todo o mundo, desde as regiões polares até as zonas tropicais, passando por rios, mares e oceanos. Então, os insetos são super adaptados a qualquer ambiente, tá? Seja frio, seja calor, eles são super adaptados. Embora a aparência dos insetos seja muito variada, o corpo de todos eles é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça há um par de antenas. Todos os insetos possuem 3 pares de patas. Nem todos os insetos têm asas. A maioria desses animais alcança a maturidade através da metamorfose. Então ali, gente, um exemplo, a abelha, tá? Então, observem como que é dividido o corpo deles. Cabeça, tórax e abdômen, tá? Quais exemplos de insetos, gente, nós temos? As abelhas, né, que a professora colocou ali como exemplo. As baratas, os besouros, para quem nunca tinha visto um besouro. As borboletas, as formigas. Então, lembra que falou, nem todos têm asas, né? A formiga, por exemplo, não tem asa. O gafanhoto, tá? O grilo, gente, faz parte do grupo dos gafanhotos. E as moscas, tá? Então, aí alguns exemplos de insetos. Então, característica em comum a todos eles, gente, o par de antenas ali na cabecinha, tá? Você consegue ver ali o par de antenas. Entendido, gente? Então, o nosso grupo de inseto com 6 patas. Agora nós vamos para os, que muita gente tem medo, os aracnídeos. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen.
Nos carrapatos e ácaros, essas partes são fundidas, são juntas, tá, gente? Os aracnídeos possuem um par de quelíceras. Nas aranhas, as quelíceras servem para injetar veneno. E também os pedipalpos, que ajudam a espremer a presa. Gente, vocês não precisam decorar esses nomes, tá? Então ali, observem ali a imagem, gente. Então o meio do corpinho dela ali, ó, o cefalotórax na parte de cima e o abdômen embaixo, tá? Então isso é comum a todos os aracnídeos. As quelíceras, né, que nas aranhas são usadas, né, para injetar o veneno, e os pedipalpos, que ajudam a espremer a presa. Pessoal, alguns aracnídeos possuem veneno, tá? Eles não são, né, uns vilões, tá? Eles têm esse veneno para eles conseguirem se defender, tá? Principalmente de seres outros animais que queiram, né, matar e se alimentar deles, tá? Então por isso que eles possuem venenos. Então alguns exemplos, gente, de aracnídeos. As aranhas, né? Então como a professora colocou de exemplo ali. Os escorpiões, tá? Os ácaros e os carrapatos. Então os ácaros, eles, né, são bem pequenininhos, tá, gente? É bem comum ter em casa, né, local com bastante pó, tem ácaros. E os carrapatos em alguns animais, né, principalmente animal com pelo e corpo quente, como por exemplo o cachorro, e outros, né, mamíferos grandes, como o rinoceronte, por exemplo, eles têm bastante carrapatos, tá? Que eles ficam grudados ali na pele. Então, característica em comum, gente, a todos os aracnídeos são as 8 patas, tá? Então, eles têm 8 patas. Se vocês observarem ali, todos possuem 8 patinhas. Vamos para o próximo? Então, na sequência, né, 8 patas, agora vamos para os crustáceos. Os crustáceos, gente, têm 10 patas, tá? Então, os crustáceos são animais que possuem as patas articuladas e uma carapaça externa muito dura e resistente. Podem ser encontrados tanto em ambientes aquáticos, né, marinhos ou de água doce, quanto em terra firme. Então, mais um exemplo ali do caranguejo. Quais crustáceos, né, gente, nós conhecemos? O camarão, tá? O camarão é muito usado na alimentação. A lagosta, também muito usado na alimentação. O siri e também o tatuzinho de jardim. Então, alguns exemplos aí de crustáceos. Na sequência, gente, então falamos aí de 10 patas. Vamos para, né, os que tem, né, gente, dois pares de patas por segmento, que são os quilópodes. Olha que nome diferente, tá, gente? Vocês não precisam decorar este nome, tá? Só para vocês conhecerem esse animal. Um deles, gente, então é a lacraia, tá? Um exemplo aí é a lacraia. Lembra que a professora falou que eles têm, né, um par de pata por segmento? Então, observem ali o corpo da lacraia, gente, tá? Então, observem que o corpo dela é dividido em segmentos, tá? E cada segmento tem 2 patinhas, uma de cada lado, tá? Então, é um par de patas por segmento, tá? Então, essa é a característica comum a este grupo. Então, os quilópodes destacam-se por possuir o exoesqueleto quitinoso, são animais velozes e carnívoros, tá? Se alimentam de carne. Alimentam de diferentes presas, como pequenos artrópodes. Possuem um par de patas por segmento, tá? Então essa é uma característica também dos quilópodes, certo? E vamos para o último grupo, gente, que são os diplópodes. São animais de lenta locomoção, herbívoros e se enrolam em espiral. Possuem um corpo cilíndrico com um par de antenas e 2 pares de patas locomotoras. Então, ali, gente, como exemplo, o piolho de cobra, tá?
Pessoal, eles são bem parecidos, né, com os quilópodes, tá? Olha o corpo segmentado e embaixo deles, gente, eles têm as patinhas. Mas eles têm muito mais patas, tá? Eles têm 2 pares de pata por segmento. Então, eles têm uma quantidade muito grande de patas, tá? Por isso que eles fazem parte aí do grupo dos diplópodes. Outra diferença é que eles são mais lentos, né? Em compensação, os quilópodes são bem rapidinhos, né? E eles são herbívoros. Então, encerramos aqui as classes, né? Os grupos de artrópodes. Projeto Cientistas Online, onde o cientista grava um vídeo, conta um pouquinho da história dele para vocês, tá? E vocês aprendem um pouquinho sobre, né, diferentes tipos de trabalho, tá? Hoje vocês vão conhecer o trabalho do professor Rodrigo Barbosa Gonçalves, tá? Ele é biólogo e doutor em zoologia. E ele vai falar de um assunto muito legal que é sobre as abelhas, tá? Você tem medo de abelhas? Você já foi picado por alguma abelha? Você já viu uma colmeia de abelhas? Já experimentou mel? Você sabia que as abelhas são muito importantes para a natureza? Você sabia disso, gente? Elas são muito importantes. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre as abelhas com o professor Rodrigo. Espero que vocês gostem. Oi amigos, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre as abelhas. São esses seres que fazem mel e são pretos com listras amarelas. Ou será que eles são amarelos com listras pretas? Na verdade, tem espécies de abelhas com todas as cores que vocês possam imaginar. Tem abelha, por exemplo, que é verde metálica com bumbum vermelho. Tem espécie de abelha que é toda amarela. Você sabia que também tem abelhas que voam à noite? E elas têm olhos bem grandes para poder ver melhor. No mundo, tem mais de 20.000 espécies de abelhas e só aqui no Brasil a gente tem mais do que 2.000 espécies. É muita abelha. As abelhas, elas visitam as plantas para pegar o pólen, para dar de comida para suas larvas. Nesse processo, elas fazem a polinização. Elas participam da reprodução das plantas. Isso é super importante, porque mantém a diversidade de plantas no planeta que sustenta todo o ambiente terrestre. Sobre o mel é o néctar da planta que é processado pelas abelhas e estocado para que elas utilizem como alimento durante o inverno. Mas, na verdade, a maioria das espécies de abelhas passam o inverno inativa, ou como larvas ou como adultos, que ficam lá dentro do ninho hibernando. Então, eles não estocam mel, não precisam desse tipo de recurso. Outra coisa interessante é o ferrão. Você sabia que tem algumas espécies que não têm ferrão? São as abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão, elas produzem mel e a gente pode cultivar elas sem ter medo de levar nenhuma ferroada. Elas são, inclusive, utilizadas como animais de estimação. Aqui em casa eu tenho uma dessas vivendo no muro. Muito legal, né? Esse vídeo eu dedico para o Nicolas e para todos os amigos que gostam da natureza. Um grande abraço! Gostaram, pessoal? Viram que interessante o trabalho dele? Estudar as abelhas? A cidade de Curitiba, gente, possui um projeto chamado Abelhinhas do Conhecimento, tá? Algumas escolas possuem esse projeto, tá? Então, alguns de vocês já conhecem esse projeto. E alguns pontos da cidade, como por exemplo o Parque Barigui, possuem essa colmeia, gente, dessas abelhas sem ferrão. Tá? Essas abelhas, elas conseguem produzir o mel e elas são muito importantes na polinização das flores. Então é bem importante que a gente mantenha essas colmeias e mantenha esses animais sempre por perto, tá? Então, para quem tiver interesse, pode visitar o Parque Barigui, que lá tem o projeto. Alguns outros locais da cidade de Curitiba também possuem, tá? E algumas escolas
que tem ali as colmeias das abelhas sem ferrão. Vamos brincar, gente? Vamos brincar de quiz? Então, a professora falou um monte de coisa para vocês sobre os animais invertebrados, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão pensar se aquilo é verdade ou não, se isso está certo ou está errado. Prestem atenção, hein? A característica geral a todo invertebrado é a ausência da coluna vertebral? Isso está certo ou está errado? Pensem um pouquinho, gente. O jogo de quiz é assim, a professora joga a pergunta, vocês têm que pensar se está certo ou está errado. Certo ou errado, gente? Está certo! Então, a característica geral a todo invertebrado é a ausência da coluna vertebral. Parabéns aí para quem acertou. Vamos à próxima questão? Pensem lá, hein, gente. Os moluscos possuem o corpo mole e pode apresentar concha? Os moluscos possuem o corpo mole e podem apresentar concha? Isso está certo ou não? Certo, gente, tá? Então, alguns deles apresentam a concha. Vamos para o próximo? As minhocas têm o corpo dividido em duas partes, cefalotórax e abdômen, e tem 8 patas. Tá certo isso? Pensem um pouquinho, as minhocas. Não, né, gente? Quem tem o corpo assim são as aranhas. Lembrem disso, hein? Vamos para a próxima? Alguns vermes podem causar doenças, por isso são chamados de parasitas? Então, os vermes podem causar doenças, também são chamados de parasitas? Isso está certo? Sim, gente, está certo. Então, alguns vermes podem causar doenças, por isso são chamados de parasitas. O tigre, gente, é um exemplo de animal invertebrado? Sim ou não? O tigre é um animal invertebrado? Não, né, gente? O tigre é um animal vertebrado, tá, gente? Possuem as vértebras. Os artrópodes possuem pés articulados? Isso é uma característica comum a todos os artrópodes? Pensem lá um pouquinho. Sim, gente, é uma característica comum a todos os artrópodes. Gostaram, gente? Gostaram de brincar de quiz? A professora traz mais alguns, hein? Mais algumas questões nas próximas aulas. E por hoje é só, gente. Aprendemos bastante sobre os animais invertebrados e então o grupo dos artrópodes. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!